Olá, meus queridos leitores do canal Milê, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nosso devocional aí é sobre o início do ministério de Jesus. Jesus não teve pressa no processo dele. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, se você já gostou desse tema, estava procurando algo como isso, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, tá bom? Porque nós estamos aí até o final do ano de 2021 lendo os 4 evangelhos e essa semana nós chegamos em Lucas, isso mesmo. E Lucas aí fala sobre quando Jesus começou o ministério, né? E aqui em Lucas 3, né? Lucas 3, deixa eu passar aqui que eu pus aqui, né? Lucas 3 fala aqui sobre que Jesus, ele foi batizado e começou ali seu ministério com cerca de 30 anos. Então, 30 anos, gente, né? Isso é algo para nós refletirmos aqui. Porque às vezes nós temos tanta pressa de viver o nosso chamado, de viver o nosso ministério, de viver aquilo que Deus chamou a gente para ser, uma profissão ou algo do tipo e tudo mais. E Jesus não teve pressa, né? Jesus não teve pressa de iniciar o seu ministério. Jesus, gente, era Jesus. Ele podia ali ele podia começar, sei lá, com 12 anos, quando ele foi esquecido lá no templo, não é verdade? Ele poderia ter começado o ministério dele, mas existiam várias questões também da questão da cultura judaica, da idade dele e tudo mais. Então, com 30 anos ele começou o ministério. Eu acredito que com 30 anos ele não ficou sem fazer nada. Lógico que a Bíblia aqui não registra, mas ele teve uma vida. Ele teve uma vida normal. Ele ajudava o pai dele, que era carpinteiro. Ele não ficou sem fazer nada nesses 30 anos. Eu acredito que ele se preparou. Mesmo ele sendo filho de Deus e tudo mais, ele talvez fez algum milagre ali para a mãe dele, quando precisou de alguma coisa. A Bíblia não fala, né? Mas a gente viaja assim um pouco, porque ele era o filho de Deus, ele estava sendo preparado, ele estava sendo treinado. E isso é muito importante para nós. A nossa vida, às vezes nós temos, né? Estamos naquela geração fast food, que nós queremos tudo para ontem, né? Comida rápida, queremos tudo para ontem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós devemos respeitar os processos. Nós devemos não ter pressa para viver o que Deus nos chamou para viver. Porque às vezes na pressa nós começamos a viver o que Deus nos chamou, mas se nós não estamos preparados para algo, nós nos decepcionamos, nós ficamos fracos. Então nós não podemos pular etapas, nós não podemos pular esse processo, né? E aqui diz que ele começou o seu ministério, né? Teve o batismo aqui, João Batista batizou ele, os céus se abriram, nesse versículo, né? Do 4, do 21 ao 23. O Espírito Santo desce como uma pomba e a voz de Deus fala, né? Esse é o meu filho amado a quem tenho me agradado. Então, é algo para nós refletirmos. Se Deus, né, preparou o filho dele, né? O filho dele, 30 anos, o que dirá nós, né? Cada um tem o seu tempo. Tem gente que começa aí, né, uma profissão, ou até mesmo um ministério, né, assim, a questão de falar sobre Deus, de viver aquilo que Deus chamou, com 20, com 25, com 20, com 30, com 40, né? Nós temos que respeitar o nosso processo e saber que nós somos indivíduos únicos e Deus nos trata assim. Cada um tem uma forma de ser, de lidar com as situações, de lidar com o processo. E isso, Jesus, Deus nos respeita também. Eu não sei se você sabe aqui, mas eu peguei uma listinha para falar sobre alguns homens de Deus também que tiveram esse período de preparação, que tiveram esse processo, que não tiveram pressa de exercer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ó, José, gente, José, ele demorou cerca de 13 anos no seu processo de preparação. José via ali Moisés, né, lidando com o povo e tudo mais. Então foram 13 anos de preparação até que Moisés morresse e Deus falasse: Josué, seja forte, seja corajoso. Josué 1, clássico, né? Depois você pode ler lá. Então, 13 anos de preparação. Moisés ficou 40 anos no deserto pastoreando ovelhas.
Ele ficou 40 anos, gente, pastoreando ovelhas. Depois ele voltou pro Egito e começou todo o processo, né? Porque Deus falou para ele, ó, você vai voltar para libertar o povo. Mas antes ele ficou 40 anos pastoreando ovelhas. Depois ele ficou mais 40 anos pastoreando as pessoas, que eu acredito que foi muito mais difícil do que pastorear as ovelhas por 40 anos, né? Olha que coisa. Então, será que você tá com muita pressa para viver aquilo que Deus tem para você? E eu acho que algo muito legal é a gente pensar assim, que nós temos que aproveitar o processo. Porque às vezes a gente só fica pensando, mas quando eu começar, mas quando eu fizer, mas quando eu tiver, né? Isso é muito em tudo na nossa vida, mas quando eu me formar na faculdade, mas quando eu casar eu vou ser feliz, mas quando eu fizer isso eu vou ser feliz, mas quando eu fizer aquilo, aí sim eu vou poder fazer aquela outra coisa, né? Depois que eu tiver filho eu vou poder fazer isso, depois que eu tiver o emprego ganhando não sei quantos mil reais, aí eu vou poder fazer isso, né? E a gente esquece o quê? De viver o processo, de viver a nossa vida, na verdade, porque o ápice, né, quando a gente joga uma flecha, ele é muito rápido, ele sobe e depois o quê? Ele desce, não é verdade? Então, o ápice de algumas coisas vão ser, você casou. Aí no outro dia você já tá casada, mas e aí? A vida continua, né? Então, nós temos que aproveitar o processo, aproveitar o caminho, ver, observar o caminho, porque isso é muito bom, porque quando você chega onde você quer, cheguei, e aí? Como que foi? Então, aproveite a sua preparação, o seu caminho. Gente, Davi esperou entre 17 e 20 anos antes de se tornar rei de Israel. O profeta Samuel foi lá ungir ele na casa dele, mas ele demorou de 17 a 20 anos para tomar posse, para ser realmente o rei. Ele teve uma preparação. Como que está a sua preparação? Né? E Jesus, que é o tema aqui, 30 anos para iniciar, apenas 30 anos para iniciar o seu ministério. Então, hoje o nosso devocional é em relação a isso, né? Será que você está preparado? Será que você está aproveitando o processo? Será que você está realmente se preparando para aquilo que Deus te chamou? Ou você só está ansioso, ansiosa, nervoso para chegar logo o que Deus falou para você? Que, sei lá, que você vai pastorear, que você vai casar, que você vai ter filho, que você vai fazer isso. Mas será que você está curtindo o processo? Será que você está aprendendo alguma coisa nessa preparação? Será porque nós preparamos por quê? Para nós ficarmos fortes, porque vão vir coisas difíceis, vão vir coisas desafiadoras, e se você não passou pelo processo direito, se você não aprendeu o que você tinha que aprender lá na preparação, lá no processo, quando chegar a prova de verdade, quando chegar ali a luta, a dificuldade, será que você vai conseguir vencer? Então, esse foi o nosso devocional de hoje, baseado em Lucas, né? Como está? Não tenha pressa. Jesus não teve pressa de exercer o seu ministério, tanto é que ele se preparou 30 e o ministério dele foi 3 anos e meio, né? Então, o que isso nos diz, né? Que a preparação é algo muito importante na nossa vida, em tudo, não só no ministério de você falar de Jesus, você ser pastor, de você ser evangelista ou qualquer coisa, mas na sua vida. Você vai fazer uma faculdade, tem que se preparar, vai casar, tem que se preparar para o casamento, vai ter um filho, tem que se preparar para ter um filho, você tem que se preparar, então você tem que passar pelo processo até chegar onde você quer. Então, não tenha pressa, não tenha medo, não queira as coisas para ontem, viva o processo, aproveite o caminho, desfrute também do processo, desfrute do caminho, não murmure até chegar, porque às vezes nós não aproveitamos o processo, e quando chega naquilo que nós queremos, nós falamos, nossa, mas era só isso, eu não fiz nada, não aproveitei nada, tá bom? Então, esse foi o nosso devocional. Você quer fazer a leitura conosco? Só tem o link aqui embaixo, tá bom? Imprima o cronograma e vem junto conosco. Parabéns você que chegou até aqui, muito obrigado. Dúvidas, sugestões, comente. Minhas redes sociais estão todas abaixo, faça parte do nosso grupo do Telegram. Por último, porém não menos importante, se inscreva no nosso canal, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau!